Meus amores e minhas amoras, cá estou eu aqui de volta para gravarmos, claro, vai ter gravado, né? A nossa segunda aula da semana de redação, que se transformou em quase um mês, né? Mas dificuldades à parte, dificuldades sempre existem, eu não vou deixar de passar esse conteúdo para vocês que eu acho que seja de suma importância. Estou aqui no meu lugarzinho de origem, com problemas de iluminação, claro, mas não vai ser nada disso que vai fazer com que eu deixe de passar esse conteúdo para vocês e deixar de gravar uma aula, né? Claro. Né? Meus post-its ali, que eu amo. Quem quiser me presentear com post-it, pode me presentear, que eu adoro. Tá? Mas vamos lá. A gente hoje vai ter a aula 2 e nós vamos falar sobre as competências. Gente, sempre que eu olhar aqui de lado, é que eu tenho um materialzinho, tá? Que eu já preparei para vocês. Que tá na minha lista VIP, tá? Tá lá na lista VIP, nas pessoas que se inscreveram para a semana de redação também, claro, principalmente. E aí, quem tá assistindo direto pelo YouTube e ainda não tem acesso à minha lista VIP, por favor, vai lá nas descrições que eu coloquei, tá? O meu telefone de WhatsApp para vocês entrarem para minha lista VIP e receberem o material da aula, tá bom? Ou então eu posso colocar aqui nas descrições também o link pro meu Drive, tá bom? Melhor, né? Vou fazer assim. Gente, as coisas funcionam assim, tá? Eu não vou editar esse vídeo, né? Não vai ter edição, porque eu acredito que é boa essa interação meio que ao vivo, né? Porque aí vocês veem todo o processo. E aí vocês podem discutir comigo algumas coisas. Vou tentar ser bem objetiva, sem muitas divagações, claro. Mas vamos lá. Vê só, antes da gente começar a falar, né, sobre as competências e as suas inter-relações na produção do texto dissertativo argumentativo, eu queria falar um pouco para vocês sobre a importância de uma redação para vocês, que talvez vocês não tenham essa noção ainda, e principalmente para o Enem, que é o foco agora da gente, né? Redação para o Enem ou para um concurso público, vestibulares, desde que seja para nível médio, tá? Nível superior é um outro curso que eu vou disponibilizar mais tarde, talvez só próximo ano, né? Porque a demanda esse ano tá muito grande, mas vai ter sim. Tá, então, vê só, vamos analisar um pouco os dados, né? Em 2016, foram inscritos para o Enem 9.490.952 candidatos fizeram a prova. Foram inscritos não, esses candidatos aí fizeram a prova. Com certeza foram mais inscritos. Desses, só 77 tiveram a nota 1000. Chupa essa manga. Em 2017, nós tivemos, claro que foi mais ou menos essa mesma média, 10, 8 milhões, alguma coisa do tipo. Nós tivemos 53 notas 1000. E em 2018 nós aumentamos, eu vi a propaganda do G1, né? Aumenta a quantidade de notas 1000 no Enem 2018. Eu fiquei impressionada, eu pensei que tinha umas 1000 notas 1000. Mas não, foram 55. Então, o que é que está acontecendo que essas pessoas não estão tirando nota 1000? Qual é o problema que está acontecendo? Porque no Enem, a única prova que você consegue tirar uma nota 1000 é a redação. Porque na prova objetiva é praticamente impossível você tirar uma nota 1000. Por quê? Porque a correção das provas objetivas do Enem, elas são realizadas pelo método da teoria da resposta ao item, tá? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem a mesma quantidade de acertos que a outra pessoa, provavelmente vai ter uma nota destoante. Por quê? Porque essa teoria da resposta ao item, ela vai identificar quando é chute, quando não é, entendeu? Se muitas pessoas responderam a mesma pergunta de forma certa, essa pergunta ela vai ter um valor mais baixo. Se poucas pessoas acertaram determinada pergunta, ela vai ter um valor mais alto. Então, vai cortar algumas coisas, vai ter um corte aí nessa teoria, né? Por essa teoria, por esse método de correção. Então, tudo isso dificulta você tirar uma nota 1000 na sua prova objetiva, tá? E o que é que vai
elevar a sua média no Enem, a sua nota da redação. Porque é possível você tirar uma nota 1000. Claro que é difícil, né? É tão tal que de milhões de pessoas que tiram, que fazem a redação do Enem, pouquíssimas tiram o 1000, tá? Menos de 1%, pode ter certeza. Tiram o 1000. Mas o problema é que existe um abismo, de fato, entre o que é ensinado na escola, nos cursinhos pré-vestibulares, e o que é cobrado. Existe esse abismo. Às vezes esse abismo é ocupado por uma forma de tratar cada um dos participantes. Ou às vezes esse abismo, ele acontece porque nós temos candidatos que realmente são fracos, né? Mas eu não digo que eles são fracos porque são burros ou têm pouca inteligência. Eles são fracos porque eles não se interessam em estudar e em treinar redação. Eles pensam que é só escrever, e não é. E um dos maiores erros que eu percebo numa redação é em relação à análise que a gente trabalhou na aula anterior, né? Que é em relação à análise da proposta de redação, a compreensão dessa proposta de redação. E aí o que acontece? Quando você não sabe ler, né? Você saber ler, gente, não é decodificar. Pode ir lá no meu Instagram, quem não sabe, é @Jaqueline Assis Redação, sem tio e sem cedilha, tá? Vai lá e observa lá minhas postagens. Entender uma proposta de redação não é apenas decodificar aquilo que está escrito. E tem gente que acha que ler é só decodificar. Por exemplo, eu tenho um livro aqui na minha frente que tá parando esse bendito telefone aqui que eu tô gravando a aula, e tem aqui Aprender a Ensinar com Textos, né? Eu tô decodificando, eu tenho que entender o que é que esse texto tá me falando, o que é que o título desse livro, digamos, tá me dizendo, o que é que eu tenho que fazer referências do que determinada coisa tá me falando. Eu tenho que interagir com o texto. Só que tem muita gente que só lê, né? Só decodifica. E aí o que é que acontece? Não entende a proposta. Não entendendo a proposta, você tem duas saídas. Ou você zera a prova porque você saiu do tema, ou você tem um descontaço na sua prova porque você tangenciou o tema. Você não foi direto no tema, mas nas relações que ele pode ter por fora, tá? Então, a quantidade de notas zero, de notas baixas nas redações, dá-se muito em relação a isso. Ou por você não entender o que é um texto dissertativo argumentativo, porque tem muita gente, cara, muita gente que vem aqui que me fala que não sabia o que era um texto dissertativo argumentativo até ter contato com o meu Instagram, né, com o meu perfil lá no Instagram, ou no meu Facebook, né, na minha página lá no Facebook. Então, poxa, onde é que está o erro? O erro tá realmente nas escolas? Eu me pergunto bastante, tá nas escolas? Tá? Existe um erro, existe uma porcentagem muito grande nas escolas que dizem o seguinte. Eu tô falando isso, gente, para vocês compreenderem a gravidade da situação e entenderem também a importância do método, do curso Jaqueline Assis, claro, e entenderem também a importância da redação, não só para o Enem, mas para a vida de vocês, antes da gente falar das competências, tá bom? Então, vejam só, tem muito do sistema educacional que muitas vezes é só 50 minutos para uma aula de redação, onde o professor tem que te ensinar, além de escrever, claro, né? Além de entender sobre o gênero textual, ele tem que te ensinar a pensar. Sociologia, filosofia e história, tudo isso te ajuda a pensar. Os professores têm que trabalhar isso com você. Mas o professor de redação, principalmente, que vai te dar as ferramentas para que você construa um bom texto, ele também tem que ensinar a pensar. E ele só tem 50 minutos por semana, tá? Outra coisa que acontece muito, mas isso nas escolas particulares e nos cursinhos, é um professor de redação e a escola se responsabiliza pelos monitores que vão corrigir essa redação, né? Então, a visão de correção dos monitores é uma visão diferente daquele professor que está te explicando ali. Se o professor fosse corrigir a sua redação, fosse te acompanhar em redação, você com certeza teria um sucesso muito maior do que você tá lá sendo jogado para você as notas que você tira sem nenhum feedback
crescente, digamos assim. O que é um feedback crescente em redação? Você fez seu primeiro texto, eu li, avaliei seu texto, dei sua nota, expliquei seus pontos fortes e expliquei seus pontos fracos e como você pode utilizar na próxima redação. Você vai me trazer a próxima redação. Nas escolas que adotam o sistema de monitoria, dificilmente você vai ficar, o mesmo monitor vai ficar com aqueles alunos, ele vai pegando quantidade de redações, vai corrigindo e vai dando nota. Só que seria interessante que um monitor acompanhasse esse aluno ao longo do ano, ou que o professor de redação acompanhasse esse aluno ao longo do ano, entendeu? Só que não acontece, então a gente tem um problema de sistema aí, tá? Então, por isso que o método Jaqueline Assis de redação, ele não se encaixa numa escola. E poderia até se encaixar numa escola, mas sob uma outra perspectiva, né? Que não cabe agora falar. E existe outra coisa que é a questão do aluno propriamente dito, que fica refém da escola, se faz refém da escola. Porque a escola pode ser boa o quanto for. Você pode estudar, não sei, na realidade de Recife, né, que é a minha realidade mais próxima, você pode estudar no Equipe, no Núcleo, no Santa Maria, no Diaba 4, né, digamos assim, no Tampa de Cruz das escolas particulares que aprovam no vestibular e dão 10 em Enem. Você pode estudar em todas essas escolas. Se você não for um bom aluno, você não vai tirar. Você pode estudar no melhor cursinho pré-vestibular que exista na face da terra. Se você não for um bom aluno, não é o fato de você estar matriculado que você vai passar. Mesma forma é redação. Se você não treinar, não adianta. Você não vai tirar uma nota boa. Existem pessoas, mas eu não fiz redação e que não sei o que, e eu tirei uma nota boa. Há controvérsias. Não existe esse gênio que receba uma inspiração divina, né, para tirar uma nota boa numa redação. Assim, do nada, sem treinar. Com certeza ele vem tendo, desde a sua alfabetização até os dias de hoje, ele vem tendo um acompanhamento em escrita, sim. Ele pode possuir um talento, né, um dom para a escrita, que vá muito mais além do que qualquer outra coisa. Mas, quando a gente não tem dom, a gente compensa o dom e o talento com treino, tá bom? Então, existe a possibilidade, sim, de se tirar uma nota 1000. Então, diante de todos esses problemas, de um sistema escolar que não permite, de professores desqualificados também, porque tem muito, tá? Em todo canto, né? Tem muito professor que é só showzinho. Então, de professores desqualificados, que é a nossa realidade, gente. Venhamos e convenhamos, né? Não vou ser aqui politicamente correta e dizer que os professores são bons e que não sei o que o problema é do aluno. Esse discurso já está muito fadado ao fracasso. Existem professores, sim, que são desqualificados. Existem escolas que não são boas. Existem que só estão ali como um produto caça-níquel, só para pegar seu dinheiro, entendeu? Existe tudo isso. Mas existe você, aluno, e você, aluno, responsável pela sua educação. Você pode utilizar a internet, você pode utilizar diversos meios para você construir o seu conhecimento e aí tirar uma nota 10 na redação do Enem, sim, e pontuar muito bem na prova objetiva do Enem ou de qualquer concurso que você venha a fazer, tá bom? Isso depende de você, tá bom? E dizendo isso, né, a redação, gente, ela é um peso muito grande em qualquer processo seletivo que você se submeta, tá bom? No Enem, você vai conseguir, se você tirar uma nota muito alta na redação, você vai conseguir subir sua média no Enem, tá? Desculpa, se você conseguir tirar uma nota 1000, você vai subir bastante a sua média no Enem. Nos vestibulares, nas seleções, lá em algumas universidades, lá quando você está se candidatando ao SISU, que alguns cursos universitários que a redação ela tem um peso maior até que a disciplina objetiva daquele curso. Por exemplo, se você vai fazer medicina, a sua redação, pelo menos aqui na Universidade Federal de Pernambuco, tem peso 4, enquanto biologia e química tem peso 3. Né? Então, se você tirar 1000 na sua redação, isso vai ser multiplicado por 4, você vai fazer 4000 pontos. Então, ela tem um peso enorme na sua aprovação. Então,
Mais uma vez, estou repetindo, né, o então hoje. Então, de novo, vou tentar não repetir. É importante que vocês saibam a importância da redação, né, fui redundante, e que vocês saibam utilizá-la da melhor forma possível. E conhecer as competências ou como vocês serão avaliados numa redação vai fazer com que vocês tenham propriedade na escrita de vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar, tá? Já perceberam a necessidade de fazer redação, né? De ter uma redação nota 1000, de ter uma nota altíssima numa redação, e batata brotou e girimum estendeu. Perceberam? Vamos partir para o conteúdo da nossa aula, que já temos 15 minutos aí trabalhando. Eu deixei, né, quando eu mandei para vocês, quem tá inscrito na Semana da Redação, recebeu esse materialzinho que tá colorido, tá? Só que o meu não tá colorido, porque, enfim, de vocês tá coloridinho. E aí, eu falei das competências, eu mostrei a vocês como se dá a pontuação do Enem, que eu, Jaqueline, acho extremamente falha, né? E apresentei para vocês 5 estratégias de argumentação, 5 ferramentas de argumentação. A gente vai discutir, né, sobre as competências e as suas inter-relações na produção do texto dissertativo argumentativo, né? É o efeito dominó, gente. Se eu derrubar uma, tudinho cai. Tá? Elas estão interconectadas. Se liguem. Então, um problema numa competência vai desencadear problemas em outras competências. Então, você não vai conseguir 1000. Então, todas as suas competências, elas devem estar ali, certinhas e justinhas, para que você consiga tirar uma nota 1000 na redação do Enem. Lógico que existem os fatores extratextuais, né, que eu vou discutir com vocês, talvez na próxima aula. Se der tempo ainda nesse vídeo, né? Porque eu não quero um vídeo tão grande, eu quero um vídeo com no máximo 50 minutos. E se der tempo, a gente discute aqui. Se não der, vai ficar para a última aula, tá? Que eu vou apresentar o curso e tudo mais. E a gente vai trabalhar, a gente vai analisar também a gramática, a importância da gramática na produção do seu texto, né? Que tem muita gente que fala que, muito professor por aí falando que você não precisa estudar gramática para saber escrever. E eu acho que você precisa estudar gramática, sim, para saber escrever. Mesmo que você tenha uma gramática internalizada, você precisa, sim, estudar gramática. Eu acho que você precisa estudar gramática. Qualquer pessoa que quer escrever bem tem que conhecer bem o funcionamento e a estrutura da língua para que seja proficiente e possa agir de melhor forma nela. Desculpa. A partir da gramática, a gente vai entender os elementos de coesão e coerência. Tá? E depois a gente vai ver o uso eficiente dessas 5 ferramentas de argumentação que eu estou disponibilizando para vocês. Existem várias outras, mas é bom você ficar proficiente em 2, 3 ou 5 do que você saber de todas. É como sempre diz, é melhor você saber muito de pouco do que você saber pouco de muito. Porque aí você sabendo muito de pouco, você consegue aprofundar e trazer melhor resultado para o seu texto. Tá bom assim? Então vamos lá. Você é avaliado na sua produção textual, né, no seu TDA, texto dissertativo argumentativo. Quem não conhece a minha gíria, TDA, saiba que é texto dissertativo argumentativo. Hoje minha coluna tá daquele jeito, então eu vou me mexer bastante, tá, gente? Então vamos lá. Se você não sabe, TDA significa texto dissertativo argumentativo. Então, para não falar tanto, eu algumas vezes vou falar do TDA. Existem 5 competências, tá? A primeira competência diz respeito a demonstrar o domínio da modalidade. Eu estou lendo porque é exatamente como tem escrito lá no manual de vocês. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A competência 2 diz respeito, vou botar sim, porque eu leio olhando para vocês. Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, porque tem muita gente que acha que é poesia. Mas a gente ainda vai conversar sobre isso, tá? Vamos lá. A competência 3, que é selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões
e argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência 4, que é demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E aí tem os operadores argumentativos, que são as ideias que vocês querem passar. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, tá? Então, vamos começar a discutir cada uma dessas competências para que vocês compreendam e vocês possam agir de melhor forma dentro do texto de vocês, tá bom? Vê só, primeira competência diz demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Por quê? Porque você está escrevendo um gênero textual que exige uma modalidade formal da língua portuguesa. Não é como você fala no dia a dia com as pessoas, né, que você vai escrever. Você precisa limpar o seu vocabulário de expressões coloquiais. Quais são essas expressões coloquiais? As gírias que você usa, essas expressões, né? Tá entendendo? Esse diálogo que você estabelece com o seu interlocutor não pode ter um texto dissertativo argumentativo. Você não pode, né, escrever em primeira pessoa, você tem que escrever em primeira pessoa do plural ou terceira pessoa, seja ela do singular ou do plural, tá? A primeira pessoa do plural, ela é defendida pela ABNT, tá? E é o que se chama de padrão de modéstia, alguma coisa desse tipo. É o plural, desculpa, plural de modéstia, que é quando você não usa o eu, você usa o nós, é para você não sair como o todo-poderoso, entendeu? Tem dessas coisas, principalmente em trabalhos acadêmicos, tá? Então você tem que saber operar com a modalidade formal da língua portuguesa, que é quando você despe o seu vocabulário de tudo aquilo que é coloquial, de tudo aquilo que você usa no dia a dia. Então uma super dica que eu posso dar a vocês em relação a isso é, quando vocês estiverem escrevendo, vocês pensarem, eu leria isso que eu estou escrevendo numa revista? Coloquem-se distante do texto que vocês escrevem e analisem, eu leria isso numa revista, né? Numa notícia, por exemplo, porque eu aprendi a escrever textos dissertativos argumentativos com notícias, né? É bem engraçado isso aí, mas eu aprendi a escrever a partir de notícias. Então, por isso que é uma coisa que a gente tem mais contato no dia a dia. Então, eu leio isso. Eu pergunto, né? Esse meu texto estaria tranquilo para eu analisar, para eu ler, para qualquer pessoa ler numa revista? Se tiver tranquilo, ótimo, deixa. Se não tiver, aí você vai alterar. E por que eu tô falando isso, gente? Porque o meu primeiro texto dissertativo argumentativo eu escrevi na minha 7ª série, que hoje é o 8º ano que vocês fazem, tá? Eu escrevi na minha 7ª série e eu tive uma nota muito boa, porque eu me baseei justamente nessa questão do tá bom para ler na revista? Tá? Então, trabalhe sob essa perspectiva, que eu acho que vai ajudar bastante vocês, tá? Tirando isso, exercícios de gramática, propriamente ditos, tá? Tira, não sei, 1 vez, 2 vezes por semana, meia horinha, pega a gramática, vai responder exercício de gramática. Tá? Aqueles exercícios repetitivos que tem muita gente que não gosta, que existe agora uma tal de análise linguística, né, que deixa você muito mais independente na escola para pensar sobre a língua, né, mas que a gramática propriamente dita, ela vai te ajudar bastante em como escrever bem, tá? Onde colocar sujeito, onde colocar verbo, onde colocar complemento, onde fazer os deslocamentos principalmente, né? E onde colocar as vírgulas. Tem um super bizu que eu li aqui em algum lugar na internet, tá? Que diz assim: a estrutura de uma frase, de uma oração é sujeito, verbo, complemento. Tudo o que tiver no meio disso tem vírgula, tá? O que é o sujeito? Todo mundo sabe o que é sujeito, todo mundo sabe o que é verbo. Todo mundo sabe o que é complemento. O que é o complemento? Objeto direto, objeto indireto, ou objeto direto e indireto, se o verbo bitransitivo, e o complemento nominal, tá? Tudo
que o complemento nominal ele acontece quando nós temos verbos que indicam estado, tá bom? Que são os verbos de ligação. Então, teve verbo de ligação, a gente tem complemento nominal. Teve verbo de ação, né? Nós temos os complementos verbais, que são os objetos diretos, os objetos indiretos ou os adjuntos adverbiais. São os adjuntos adverbiais? Eu acho que são. Se eu tiver, se não for, depois eu corrijo para vocês, né? Eu boto nas descrições. Os adjuntos adverbiais, quando o verbo for intransitivo, tá? Mas quando o verbo for intransitivo, ele não precisa de complemento. Mas aí eu posso colocar sem vírgula. Quando o verbo for intransitivo, eu posso colocar sem vírgula. Mas a lei geral é sujeito, verbo, complemento, tudo que tiver no meio disso recebe vírgula, tá? Que fraturar essa sequência recebe vírgula. Então, isso vai ajudar muito vocês em coesão e em coerência, tá? Mas principalmente em coesão, tá? Porque coesão dá a linearidade dos pensamentos. E a coerência, ela vai manter o teu texto num único tema. Ele é importante por causa disso, tá? Então, é importante que você demonstre o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, evitando tudo isso que eu falei para vocês. A segunda competência diz compreender a proposta de redação. Lembram da aula 1? Lembram que eu falei sobre leitura? Entre que decodificar e compreender existe uma distância e que você tem que, a partir da decodificação, compreender o texto para poder agir sobre ele. Então é importante que vocês tenham leitura. Quem lê mais é igual a parábola dos talentos do Evangelho de Mateus. Quem não conhece, vai pesquisar na internet, que eu não vou contar aqui, mas a ideia é o seguinte: quem ler mais, aprende mais, tem maior autonomia de leitura, aumenta o vocabulário. Logo, vai ter mais vontade de ler, e aí vai aumentar mais ainda o vocabulário, vai querer mais ler, vai aumentar mais ainda o conhecimento, e é uma espiral subindo. Quem lê pouco, sente dificuldade de ler. Por quê? Porque não tem um vocabulário ampliado, não conhece muitas palavras, não entende o significado. Logo, vai ficar desmotivado a ler mais. Não vai ler. Logo, não vai adquirir conhecimento. Logo, não vai ter argumentos. E aí é uma espiral para baixo, tá? Então, a leitura, ela é de suma importância para você escrever bem, tá? Por isso que todo professor, né, o professor que não disse isso ainda, lembre ele para dizer que ele sabe disso. Todo professor de redação, ele fala, você tem que ter prática de leitura. Porque quanto mais você lê, mais argumentos, mais vocabulário, mais apropriação do padrão formal escrito da língua portuguesa você tem. E mais internalizada é a sua gramática. Ou seja, você absorve as regras da língua portuguesa de forma, sabe, por osmose, que é a leitura. Tá bom? Então, existe osmose no conhecimento também. Tá? Desde que você tenha frequência nas suas leituras. E a frequência das leituras não significa que você vai pegar um WhatsApp para ler. Ah, eu leio muito no Instagram. Ah, eu leio muito no Facebook. Não, é pegar um livro, tá? E eu tô vendo aqui, mas meus livros estão muito distantes para fazer a encenação para você. Mas eu posso pegar isso aqui. É pegar o livro, né? E ler. Se debruçar. Vai pro banheiro, lê no banheiro. Aproveita lá e quando você tá com o telefone, deixa o telefone de lado. Quando você for pro banheiro, deixa o telefone de lado e leva um livro, tá? Dica de leitura. Vai pro banheiro, lê um livro. Tá, gente? E funciona. Funciona bastante. Eu tenho essa prática, né? Mas vamos deixar a vida alheia de lado e vamos trabalhar no compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Gente, por que ele fala isso? Aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento. Porque a redação, ela é a culminância, eu já falei isso várias vezes, ela é a culminância de tudo que você aprendeu na sua vida escolar. A redação do Enem, ela é a culminância disso tudo. Tudo o que você está respondendo ali naquela prova objetiva, você pode utilizar para engrandecer
fortalecer a sua redação, para melhorar a sua redação. Por isso é a aplicação de todos os conhecimentos, né, quer dizer, a aplicação dos conceitos das várias áreas de conhecimento dentro de um texto. Então, eu posso aplicar conceitos da biologia, fazendo alusão biológica. Eu posso aplicar conceitos da sociologia, fazendo alusões. Eu posso aplicar conceitos da filosofia, da história, da língua portuguesa, da literatura. E Batata brotou e Jerimum estendeu. Tudo, até a matemática, sobre as tautologias lógicas, do raciocínio lógico que vocês estudam, tudo isso pode ser utilizado como estratégia de argumentação. E o que é estratégia de argumentação? São formas de falar, né, ou formas de escrever, já que estamos falando de redação, que vão fundamentar, ou seja, que vão validar aquilo que você está defendendo, aquela ideia que você está defendendo. Então, utiliza alusões históricas, utiliza tudo o que você puder de conhecimento, você utilize no seu texto. Por quê? Porque é objetivo, é análise. Você vai ser avaliado se você colocou esses seus conhecimentos adquiridos ao longo da sua vida escolar na sua redação. Tá na competência 2. Então, utiliza. Não se prende a notícias e das estatísticas que estão lá na proposta, não. Se você tiver um branco, que eu já falei que não existe o branco, na verdade, na aula anterior, mas deu dificuldade, então, por favor, em nome de Jesus, tá? Deu dificuldade, se eu concluir o raciocínio, né? Porque na minha cabeça, gente, é um monte de fio desencapado em curto-circuito. Então, muitas vezes eu saio divagando assim, mas eu tenho que voltar para a situação. Então, utilize sim, como eu falei na aula passada, as notícias e os dados estatísticos no seu texto. Se dá um branco ou se você já utilizou várias ferramentas e você quer enriquecer ainda mais o seu texto. Mas não se prenda naquilo que está no texto, na proposta de redação do texto, né, nos textos motivadores, não se prenda a eles para desenvolver a sua argumentação. Por quê? Porque você tem conhecimentos adquiridos ao longo da sua vida estudantil que você deve aplicar na produção do seu texto. Tá bom? Então, sabe o que vocês podem fazer? Elenca todos os conteúdos. É uma dica que vocês podem fazer isso numa tarde de domingo, tá? Que dá aquele banzo, né? Que você fica sem ter o que fazer, fica entediado, querendo sair no shopping. Renuncia um shopping um ano do dia e faz o seguinte. Elenca, pega uma disciplina só. História, né? Elenca todos os conteúdos de história que você viu no ensino médio, ou que você tem que ver no ensino médio. Vai na internet e pesquisa temas de redação. Vai sair trocentos temas, né? Vários temas, inúmeros. Pega uns 15 temas daquele e tenta fazer alusões históricas dentro daquele conteúdo que você já estudou para cada um desses temas. Isso é treinar a redação.